Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula de morfologia, seguindo aí a nossa série de classes das palavras, as classes gramaticais, morfologia, gramática, segundo ano. Hoje nós vamos falar do advérbio. Então, vocês devem se lembrar, a gente já viu tudo isso aqui, ó. Nós já vimos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e na última aula a gente falou do verbo. Foi uma aula bem extensa, porque o verbo realmente é uma matéria muito complexa, uma matéria que tem bastante conteúdo, e por isso a aula foi mais extensa. Acho que foi a maior de todas, tá? O pior já passou, se é que a gente pode dizer assim. Então, seguindo aí nossa série de morfologia, aula de gramática para o segundo ano, hoje nós vamos falar do advérbio. Então já pega aí seu caderno, suas anotações, seus apontamentos e vamos seguir em frente. Advérbio, vamos lá. O advérbio, gente, para quem não sabe, é uma palavra que tem o poder de modificar principalmente o verbo. Então, a gente vem estudando aí as classes anteriores e o advérbio vem não à toa logo em seguida do verbo, porque é em cima do verbo que o advérbio mais atua, mais trabalha. Olha aí. É uma palavra invariável, que significa isso, que ela não varia, ela não vai para o feminino, nem masculino, nem singular, nem plural. Ela tem uma forma fixa, por isso ela é invariável. E também que modifica o sentido do verbo, ela modifica o sentido dos verbos principalmente, modifica o sentido do adjetivo também, e às vezes ela pode acontecer de o advérbio modificar também um próprio advérbio. Vejam estes exemplos, pessoal. O ônibus passou. Uma frase aqui que está com sentido completo. O ônibus passou. Agora olha que está embaixo. O ônibus passou rapidamente. Essa palavra rapidamente, ela está modificando o sentido de que outra palavra na frase anterior? Ela está modificando o sentido da palavra passou. Passou rapidamente. O ônibus rapidamente não tem comunicação. Agora, passou rapidamente, temos uma comunicação aqui acontecendo. Então, rapidamente está funcionando como um elemento que atua modificando o sentido de uma palavra que já foi mencionada na frase. E essa outra palavra é um verbo, o verbo passar. Então, rapidamente é um advérbio. Segundo exemplo, Marcos jogou bem. Nós já temos aqui um advérbio, bem. O bem já está modificando o verbo jogar. Agora, olha só, Marcos jogou muito bem. Esse muito está atuando em cima de que palavra? Pode até parecer que esse muito esteja atuando em cima do verbo jogar, mas não. Esse muito está atuando em cima do próprio advérbio, bem. Então, nós temos aqui um exemplo de um advérbio que modifica o sentido de um outro advérbio, ok? Próximo exemplo. Eu cheguei em casa. Normal, tranquilo. Agora, eu cheguei tarde em casa. A palavra tarde está atuando em cima do verbo chegar. Chegar tarde. Eu tarde. Não, eu em casa tarde. O verbo chegar está sendo modificado pela palavra tarde. Então, tarde é um advérbio. Muito bem, então olha só. E o próximo exemplo, eu fiz a atividade. Frase normal, sem nenhum segredo, não tem nenhum advérbio aqui. Eu fiz a atividade ontem. Agora, olha só. A palavra ontem está atuando em cima do verbo fazer. Eu fiz ontem a atividade. Eu fiz a atividade ontem. Então, vejam só, para você ter certeza de que esse advérbio está se comunicando com o verbo, faça as relações. Olha só, eu ontem não está comunicando bem. Fiz ontem, opa, comunicou bem. A ontem também não comunica. Atividade ontem também não comunica muito bem. Agora, o verbo fazer, esse sim se relaciona com a palavra ontem. Portanto, essa palavra ontem é um advérbio. Beleza, gente? Então, olha só, às vezes um advérbio pode se referir a uma oração inteira. E nessa situação, normalmente, eles transmitem a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. Vejam o exemplo.
As providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Esse lamentavelmente, pessoal, ele não está se relacionando somente a uma palavra anterior. Ele está se relacionando a toda essa oração anterior. Toda essa oração anterior é que está funcionando de comunicação com o advérbio lamentavelmente. Olha aí, normalmente, lamentavelmente, frequentemente, todas essas palavras que terminam em mente, a maioria delas, que dão uma circunstância ao verbo, frequentemente, inevitavelmente, infelizmente, felizmente, tudo isso é advérbio, tá, gente? Então, eles podem se comunicar com verbos e também podem se comunicar com orações anteriores inteiras, modificando o sentido da oração inteira. E quando esse advérbio modifica especificamente o verbo, que é o mais comum, tá? É mais comum que ele atue em cima de verbos, tá? Então, quando isso acontece, que é o mais comum, ele pode trazer ideias diferentes, que nós vamos chamar aqui na gramática de circunstâncias. Então, quando o advérbio atua em cima de um verbo, que é muito comum, ele vai trazer circunstâncias diferentes, ideias diferentes. Quais são essas ideias? Existem várias, mas as mais comuns são a ideia de tempo. Ela chegou tarde. A palavra tarde está me dando uma ideia de tempo em cima do verbo chegar. Lugar. Ela mora aqui. A palavra aqui é um advérbio de lugar, que ele insere em cima do verbo morar. Eles agiram mal. A palavra mal é um advérbio de modo, que atua em cima do verbo agir. De que modo eles agiram? Agiram mal. Ela não saiu de casa. A palavra não é um advérbio de negação, que atua em cima do verbo sair. Ou seja, ele modifica o verbo sair. Beleza, gente? Talvez ele volte. A palavra talvez está inserindo um sentido de dúvida para o verbo voltar. Então, olha só. Todos esses advérbios aí trazem ideias diferentes para os verbos aos quais eles estão ligados. Beleza, gente? Seguindo aqui. Os advérbios que se relacionam aos verbos são palavras que expressam circunstâncias, como a gente já falou aqui. Ideias, circunstâncias diferentes. E eles são classificados como determinantes. Aqui não é muito importante vocês lembrarem agora não, mas é bom tomar nota. Ninguém manda aqui. Mandar, verbo. Aqui, advérbio de lugar, é o determinante do verbo, que determina o sentido do verbo. Beleza, gente? E quando esse advérbio modifica um adjetivo, o advérbio acrescenta uma ideia de intensidade agora. Quando ele atua no verbo, ele traz circunstância. Quando ele atua num adjetivo, ele traz intensidade. Vejam só, o filme era muito bom. A palavra muito é o advérbio mais comum que é usado em cima de um adjetivo. É o mais comum aqui. É muito mais comum usar muito em cima de adjetivos, para intensificar esse adjetivo. E na linguagem jornalística e publicitária atual, têm sido frequentes os advérbios associados a substantivos. Isso é simplesmente futebol. Temos aqui um advérbio que está sendo usado atuando em cima de um substantivo. Isso é raro, mas pode acontecer. Simplesmente é um advérbio, tá bom? E normalmente a gente classifica como um advérbio de modo, mas aqui ele está sendo usado associado a um substantivo, futebol. Orgulhosamente Brasil, mais um exemplo aqui de um advérbio sendo utilizado em cima de um substantivo. Ok, gente? Outra característica dos advérbios se refere à sua organização morfológica. Os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, não apresentam variação em gênero e número, beleza? Olha só, mas tem um detalhe, eles podem variar em grau. Atenção, vejam só, o advérbio ele pode variar no grau comparativo e no grau superlativo. Vamos explicar exatamente o que é cada um desses. O grau comparativo do advérbio é formado da mesma forma que a gente usou no grau comparativo do adjetivo, na aula de adjetivo, se você viu, você deve se lembrar muito bem. Ele também tem o grau comparativo de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Vejam só. O grau comparativo de igualdade é formado com a palavra tão mais o advérbio
sendo usado, e depois a palavra quanto, ou também pode ser usada a palavra como. Renato fala tão alto quanto João, ou Renato fala tão alto como João. O grau comparativo também pode ser de inferioridade. É utilizado a seguinte fórmula. Você usa a palavra menos, e depois vem o advérbio sendo usado na frase, e depois vem o pronome que. Ou também pode ser do que, essa palavrinha que ou do que. Ok, gente? Renato fala menos alto do que João. Também posso utilizar a seguinte forma. Renato fala menos alto que João. Eu não preciso colocar esse do. O do é facultativo. E também há o grau comparativo de superioridade, e ele se divide em duas maneiras. Analítico, quando eu uso uma expressão, uma locução, né, várias palavras para formar esse grau. Olha aí, Renato fala mais alto do que João. E o grau comparativo de superioridade sintético, que é quando eu não utilizo a palavrinha mais. Eu coloco assim no sentido de ser melhor ou pior. Quando eu uso essa fórmula de exaltar como melhor ou classificar como pior, eu estou colocando aí um grau comparativo de superioridade sintético. Renato fala melhor que João, ou Renato fala melhor do que João. Tudo bem, gente? Mas esses nomes vocês não precisam se preocupar, não é para decorar esses nomes agora. É mais para vocês olharem os exemplos aqui, ó, e entenderem como que é o funcionamento de cada um deles. Gravem somente o funcionamento dos advérbios e desses graus comparativos aqui. E agora o grau superlativo, que pode ser tanto analítico quanto sintético. Vejam só, o grau superlativo analítico é quando eu uso a palavra muito. Quando a palavra muito está sendo utilizada nesse grau aí quando eu uso o advérbio no grau superlativo, eu tenho aí uma locução, né? Renato fala muito alto e a prova estava muito fácil. Muito é o advérbio de intensidade e alto vira aqui um advérbio de modo. Ou eu posso simplesmente juntar essas duas palavrinhas aqui, ó, e fazer uma só expressão, uma só palavra. Muito alto vai virar uma palavrinha só e muito fácil vai virar uma palavrinha só. Dessa forma eu estou fazendo o superlativo sintético. Vejam só, quando eu junto muito alto, eu tenho como resultado altíssimo. Renato fala muito alto, analítico. Renato fala altíssimo, sintético. A prova estava muito fácil, analítico. A prova estava facílima, sintético. Beleza, gente? Sintético vem de síntese, ou seja, eu tenho que juntar. Síntese, comprimir, ok? E a analítica é quando eu faço tipo de análise, eu separo. Então, por isso que o analítico tem duas palavrinhas necessárias para construir esse grau. E o sintético, ele sintetiza essa informação. Então, por isso que é uma palavrinha só. E os advérbios, eles também podem ser classificados. Vejam só, como a gente falou lá no começo, eles podem ser de lugar. Temos aí vários exemplos de advérbios de lugar que vocês podem utilizar. Advérbios que trazem a ideia de lugar para o verbo, que trazem a circunstância de lugar para o verbo. Tem alguns destacados aqui, gente. Vejam só, os mais famosos e os mais utilizados. Aqui, ali, acolá, perto, aí, longe, entre outros. Todos esses aqui são advérbios de lugar. Eles também podem ser de tempo. Advérbios que trazem a ideia de tempo. Advérbios que trazem a circunstância de tempo. Temos aqui alguns destacados, os mais usados. Vejam só, hoje, tarde, amanhã, cedo, depois, ainda, sempre, agora, jamais, nunca. Tudo isso é advérbio de tempo. Essa lista aí é enorme, existem outros, tá? Aqui são os mais conhecidos para você dar uma olhada. Se você quiser ler para tentar absorver um pouco aí a maioria deles, pausa o vídeo, depois continua, beleza? E também existem os advérbios de modo, que indicam a maneira como um verbo acontece. A ação verbal acontece de que modo? Ela acontece bem, mal, assim, depressa, debalde, devagar, às pressas, desse modo, etc. Existem vários advérbios que indicam modo e eles se aplicam na ação verbal. E também existem os advérbios de afirmação, de negação e de dúvida.
temos aí os mais famosos exemplos aí de advérbios que você pode encontrar em situações em que ele modifica o valor de um verbo, nega ou afirma ou traz uma ideia de dúvida para a oração. Existem também os advérbios de intensidade, também são utilizados para intensificar adjetivos. Temos aí os exemplos: muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, etc. Todos esses trazem ideia de intensidade para a minha oração, para a ação verbal e também para o meu adjetivo. São advérbios de intensidade. E existem também outros, como por exemplo o tipo de advérbio que traz uma ideia de exclusão. Brando, o vento apenas move a copa das árvores, ou seja, ele não movia tudo, somente a copa das árvores. É uma ideia de excluir alguma coisa e especificar uma outra coisa. Os advérbios de inclusão, ainda até mesmo inclusivamente, também, o indivíduo também amadurece durante a adolescência. Ordem, os advérbios também podem trazer a ideia de ordem, ou seja, primeiramente, em segundo lugar, em primeiro lugar, logo em seguida, após. Então, todos esses exemplos aqui trazem a ideia de ordenar os elementos de uma frase. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. O advérbio primeiramente me traz a circunstância de ordem numa oração. Ok, gente? E existem também os advérbios interrogativos, são as palavras onde, aonde, donde, quando, como, por quê, nas perguntas. Então, quando eu utilizo isso nas questões, nas perguntas, são advérbios interrogativos, ou seja, eles trazem aí as circunstâncias também de lugar, tempo, modo e causa, mas agora dentro de uma pergunta, seja essa pergunta direta ou indireta, ok? Interrogação direta, vejam só, como aprendeu? E a indireta, perguntei como aprendeu. A ideia de ser uma pergunta permanece aqui, só que na indireta eu não uso sinal de interrogação. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de interrogações, diretas e indiretas. E essas palavrinhas aí são advérbios interrogativos. Tudo bem, gente? Locução adverbial. Quando nós temos duas palavrinhas ou mais que são utilizadas com o sentido de um advérbio, nós temos aí agora uma locução verbal, que é quando eu utilizo mais de uma palavra para fazer o papel de um advérbio, ok? Vejam só, algumas delas que dão a ideia de lugar, à esquerda, à direita, de longe, de perto, para dentro, por aqui, são locuções adverbiais de lugar. De afirmação, por certo, sem dúvida, com certeza, poderia ter colocado esse exemplo aí também, com certeza, é uma locução adverbial de afirmação. De modo, às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, etc. De tempo, de noite, de dia, à noite, à tarde, de vez em quando, hoje em dia, nunca mais, entre outras. E aqui está uma lista das locuções adverbiais mais famosas que a gente usa no dia a dia e nos nossos textos também, nas nossas redações. Pausem o vídeo, leiam com calma e vejam aí. São todas locuções adverbiais. Essas são as mais utilizadas. De tempo e de modo também. Temos aqui de tempo, de modo, entre outras circunstâncias. Pausa o vídeo, dá uma lida, vamos continuar. Muito bem, gente, então eu trouxe aqui uma questão, eu trouxe duas questões que são comuns aparecerem no vestibular. Então vocês vão dar uma olhada nessa questão agora. Vocês podem pausar o vídeo, porque eu vou resolver agora junto com vocês. Então vamos lá. Assinale a opção em que não se observa equivalência de sentido entre a locução e o advérbio. Então, olha só, do lado esquerdo nós temos locuções adverbiais e do lado direito nós temos um advérbio, que na teoria deveria corresponder. Então, vamos escolher a única que não tem essa concordância, ok? Não equivale o sentido. Na expressão, ao mesmo tempo, locução adverbial de tempo, um advérbio que poderia fazer sentido com essa locução, sim, concomitantemente. Para quem não sabe, o advérbio concomitantemente significa ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a letra A está correta, não é
a letra A. Sem muito cuidado. Quando a pessoa não tem muito cuidado, é uma pessoa negligente. Então, fazer as coisas sem muito cuidado é fazer as coisas negligentemente. Então, a letra B também está certa aqui, tá, gente? Não é a letra B. De vez em quando. Quando eu falo que eu faço alguma coisa de vez em quando, eu quero dizer que eu faço esporadicamente. O advérbio esporadicamente significa exatamente isso, fazer as coisas de vez em quando. Então, também não é a C. Posso eliminar aqui a alternativa C. Aos poucos. Quando eu faço alguma coisa aos poucos, normalmente o adjetivo que melhor corresponde seria paulatinamente e não inopinadamente. Esse adjetivo aqui está errado. Inopinadamente significa de forma inesperada, de maneira, de repente, sem prévio aviso. Inopinadamente, de repente. De forma que eu não esperava. Foi por acaso. Então, não tem a ver com aos poucos. Então, olha só, o gabarito eu já posso marcar aqui. Letra D, mas vamos ver. Letra E, com força, vigorosamente. Sim, tem tudo a ver. Fazer algo com força é fazer algo vigorosamente. Ok, gente? Gabarito, letra D. Mais uma questão. Vamos lá, gente. Pausem o vídeo, vocês vão ler a questão, porque eu vou resolver agora. Em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto qual? Vejam só. Letra A, ele permaneceu muito calado. Temos aqui a palavra muito, um advérbio. E não tem outra. Já é a letra A. Vejam só. Na letra B, temos amanhã, advérbio de tempo, e não, advérbio de negação. Na letra C, temos ontem, advérbio de tempo, e desafinadamente, advérbio de modo. Na letra D, temos tranquilamente, advérbio de modo, e temos hoje, advérbio de tempo. E na letra E, temos um advérbio calma e sabiamente. Vejam só, quando eu utilizo dois advérbios dessa forma em seguida numa oração, eu não preciso escrever o primeiro da maneira completa, porque aqui nessa frase ela quer dizer o seguinte: ela falou calmamente e também sabiamente. Quando eu tenho dois advérbios desse mesmo valor, dessa mesma forma, um na sequência do outro, eu não preciso escrever o primeiro com a terminação mente. Eu escrevo o primeiro normal e somente o segundo é que eu vou escrever com essa terminação. Eu já entendo que o primeiro também era um advérbio e me dá uma sensação de modo, ok? Então, nesse caso, calma é um advérbio também, que ela falou calmamente e sabiamente. Aqui, então, gabarito, letra A. Beleza, gente? Então, é isso. A aula de hoje foi essa. Nós vimos, então, advérbio. E na nossa sequência de aulas aí, ó, a gente já está avançando bastante, hein? Faltam apenas 3 classes para a gente estudar. Preposição, conjunção e interjeição. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós falaremos de preposição. Então, vejo vocês lá. Um beijo, até mais.